Olá a todos. Oi, Dulce, tudo bem? Olá, Ive, tudo bom? Prazer aqui de novo com você no nosso evento, né? Nesse Quarto Excepcionais tão maravilhoso. Vamos lá começar hoje o 16º episódio, não é isso, Ive? Exato, esse 16º episódio é um tema que eu acho que desde o ano passado, né, Dulce, quando infelizmente começamos aí várias restrições de mobilidade por causa da pandemia, virou o assunto da vez, que são os julgamentos virtuais. Eu e Dulce daremos ênfase na aula de hoje nos julgamentos virtuais perante o STF e o STJ. E, Dulce, então, te começo com a primeira pergunta. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais são as modalidades de julgamento que nós temos hoje nos tribunais superiores. Acho interessante contextualizar um pouco aqui as modalidades de julgamento colegiados que acontecem para que as pessoas que estão nos ouvindo consigam acompanhar melhor o debate, né? Compreender que, na verdade, tradicionalmente, o que é que a gente tinha? A gente tinha aqueles julgamentos colegiados que eles eram presenciais na sede do tribunal, com a presença de todos os julgadores. Então, a gente está acostumado um pouco a pensar o tribunal assim, todos os julgamentos ali naquela sessão, né? Mas o que é que acontece? Temos também hoje, nessa modalidade de julgamento, que, na verdade, até analisando o CPC nem fala sessão virtual, na verdade, são julgamentos em ambiente eletrônico, até para dar mais celeridade ao processo, para garantir valores constitucionais, né? O CPC também possibilita essa questão de julgamentos em ambiente eletrônico. Então, temos, tradicionalmente, a gente tinha os julgamentos colegiados presenciais, temos também sessões virtuais, mesmo antes do CPC, e, na verdade, eu quero fazer esse esclarecimento para contextualizar um pouco, que o artigo 945 do CPC regulamentava essa questão dos julgamentos em ambiente eletrônico, mas esse artigo foi revogado, então, mesmo assim, no CPC, a gente pode extrair que há possibilidade desses julgamentos de sessões virtuais, que são julgamentos onde os julgadores não estão naquele mesmo momento. Ele acontece no ambiente eletrônico, sem que todos estejam presentes. A gente vai tratar um pouco disso aqui, de como é que acontece esses julgamentos em sessões virtuais, que a gente vai chamar sessão virtual, Ive, mas é bom esclarecer que esse termo sessão virtual sequer existe no CPC. E temos também as sessões presenciais por videoconferência, que, na verdade, a gente chama presencial porque todos os julgadores estão naquele momento, tá? Então, a nossa primeira pergunta de hoje, quais são os tipos de julgamento que acontecem também nos tribunais superiores e nos tribunais locais, né? São os julgamentos presenciais, sessões virtuais, onde eles todos não estão presentes, e as sessões presenciais por videoconferência, que também acontecem em ambiente eletrônico. Então, Ives, são essas considerações iniciais aqui que eu queria fazer, só para diferenciar os tipos de julgamento, aí você fala um pouco aí, depois a gente prossegue. Mas vai lá. Feito, Dulce, concordo plenamente com toda a sua explicação, só queria trazer algumas considerações adicionais ainda para a gente fazer essa diferenciação entre os tipos de julgamento. Você estava se referindo à autorização do CPC para a realização de julgamento nessa modalidade, né, não presencial. E eu acho que, assim, antes mesmo do CPC, com a própria Lei de Processos Eletrônicos, que é a Lei 11.419 de 2016, já havia uma autorização legislativa para a realização de atos processuais eletrônicos, dentre os quais o julgamento. Antes disso, na verdade, eu acho que é importante que se diga que o próprio STF já pratica essa modalidade de julgamento não presencial, julgamento virtual, desde 2007, quando eles instituíram o plenário virtual para poder julgar o reconhecimento de repercussão geral de questões constitucionalmente relevantes. Então, assim, essa alteração foi introduzida por emenda regimental e também por resolução no STF. Então, assim, desde 2007, no STF, é realizado o julgamento virtual. Naquela época, restrito somente essa questão do plenário virtual para deliberação sobre a existência ou não de repercussão geral. Essa autorização, né, para o julgamento virtual no âmbito do STF, ela ficou mais ampla com a resolução 642 de 2019, porque
Entre 2007 e 2019, o que se evoluiu, o que se ampliou em matéria de julgamento virtual no STF foi a inclusão da possibilidade de julgamentos virtuais de embargos de declaração e agravos internos e agravos regimentais. Com essa resolução 642 de 2019, já foi possibilitada foi possibilitado o julgamento virtual de qualquer modalidade. No entanto, ele era previsto um rol de preferências. Então, assim, tinha uma autorização um pouco discreta para o julgamento virtual de qualquer modalidade. No entanto, no final, né, da descrição do caput do artigo, existia sendo modalidades que devem ser julgadas preferencialmente. Aí vinha agravo interno, regimental, embargos de declaração, a repercussão geral e o julgamento, inclusive, de medidas cautelares em ações constitucionais. Isso, na época, foi motivo de, enfim, de uma controvérsia doutrinária. Eu me lembro que, inclusive, eu e Júlio Rossi escrevemos um artigo sobre isso, logo, pouco tempo após a edição dessa resolução, ressaltando aí o nosso temor com a possibilidade de julgamento virtual numa questão tão relevante, que é a questão das medidas cautelares em ações constitucionais. Já nos preparando até para o artigo que a gente veio a escrever no ano passado, à luz de todas as alterações normativas que foram feitas pelo STF, pelas emendas 669, 672, 675 e 676, mais ou menos todas ali no período de abril do ano passado, com ânimo de definitividade, ou seja, não foram alterações que foram feitas só em razão das urgências que ocorreram pelas questões de lockdown e recolhimento decorrente da pandemia. Então, assim, só para acrescentar, o STF já tinha, enfim, já praticava essa modalidade muito tempo antes de ser institucionalizado pela própria lei de processo eletrônico e pelo CPC, e eu gostaria de acrescentar, Dulce, além das 3 modalidades que você falou, julgamento presencial, videoconferência e virtual, nós temos o terrível julgamento por lista. Essa é uma prática que era muito comum no STJ, que é um julgamento totalmente surpresa para o jurisdicionado. O julgamento em lista, ele no STJ, antes do CPC de 2015, ele era realmente restrito a agravos internos e embargos de declaração, mas ele era aquele julgamento que acontecia quando a gente dizia o ministro está levando o processo debaixo do braço, ou seja, você só descobria que os seus declaratórios ou que o seu agravo interno seria julgado no dia da sessão. Não havia nenhuma comunicação prévia para que a parte pudesse, enfim, levar um memorial para os julgadores, o que deixava tudo muito preocupante, porque com a monocratização do STJ, muitos processos tinham seu julgamento colegiado por meio do agravo interno, que já não permite sustentação oral, e também podia ser julgado por lista. Com o advento do CPC de 2015, o STJ reformulou o seu regimento interno, de forma que o julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração, eles são precedidos. Então, o foco aqui agora, que a gente vai tratar, é da sessão virtual, é aquela que acontece, os julgadores não estão presentes, ela acontece no ambiente eletrônico, não é ao mesmo tempo. Então, no STJ, Ive, essa questão é tratada no artigo 184A do regimento interno, e quais são os recursos que podem ser submetidos à sessão virtual? São os embargos de declaração, o agravo interno e o agravo regimental. Eu acho que essa era uma das questões que a gente queria tratar também, né? Então, essa é possível, nesse julgamento, que ele vai acontecer em determinado tempo, o relator insere o seu voto, né? E durante um período ele vai ter para que os outros possam julgar. Eles não estão no mesmo momento. Um julga na segunda-feira, o outro julga na sexta-feira. Tem aquele prazo para que eles possam votar. Então, fala um pouco agora, Ive, como é que acontece isso no STF,
E aí eu só te falei aqui o STJ, que é possível embargo de declaração, agravo interno e regimental. Mas vai lá. E também, Ivo, um acréscimo que eu queria falar aqui, pessoal, para vocês, é que essa possibilidade de julgamento, né, ela, excetuadas as questões criminais, então não seria possível não em questões em processos criminais, só fazendo esse registro. Mas é isso aí que tem no regimento do STJ, artigo 184A, 184B, mas é isso. Bem, o STF tem uma amplitude muito maior, Dulce, que o STJ. A resolução 642 de 2019, como eu tinha falado, já tinha aberto uma pequena porta para a possibilidade de todas as classes processuais serem julgadas na modalidade virtual, mas tinha estabelecido uma ordem de preferência. Então, na prática, essa ordem de preferência, enfim, agravo interno, regimental, embargo de declaração, plenário virtual para repercussão geral, liminares em ações constitucionais, eram as modalidades processuais que eram mais comumente julgadas de forma eletrônica. Mas, com a resolução 669 de 2020, ficou muito claro que qualquer espécie processual do STF pode ser julgado por essa modalidade. Então, assim, já não há aquela lista, aquele rol de preferências, ele não existe mais. Assim, agora, qualquer modalidade de qualquer classe processual, assim é dito, pode ser julgada através de julgamento virtual. Então, o julgamento de mérito de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, recurso extraordinário repetitivo, enfim, o mérito de ações constitucionais, habeas corpus sobre, enfim, que estão na pauta do dia aí do STF, sobre matérias, inclusive, politicamente muito relevantes, ou seja, qualquer classe processual pode ser julgada por essa modalidade virtual no STF, com peculiaridades que vamos conversar nas próximas questões que serão abordadas. Vamos, então, Dulce, para a nossa segunda pergunta, e eu gostaria de direcionar para que você respondesse primeiro. E a pergunta é correto manter o julgamento virtual a despeito da oposição de ao menos uma das partes? O que você acha? Ive, muito boa essa pergunta, né? É importante situar aqui que, na verdade, quando a gente vai ter essa segunda espécie de julgamento que a gente tratou, que é o julgamento virtual, é possível que a parte se oponha a esse tipo de julgamento. Por isso que se fala que, na verdade, os julgadores eles têm uma discricionariedade mitigada com isso, que eles podem remeter o processo para julgamento virtual, mas se a parte se opõe a isso, não seria possível essa modalidade de julgamento. Então, penso eu, e de primeiro, que é direito da parte se opor a esse julgamento. A questão que passa um pouco, que é importante a gente tratar aqui, é quando é que essa oposição tem que ser fundamentada ou não. Se é uma simples oposição, se ele pode se opor porque quer se opor, no Tribunal Superior de Pernambuco não precisa ser fundamentada, né? Já no TJ, no STJ, essa oposição tem que ser fundamentada, mas aí isso é uma outra discussão. Penso eu que se a parte se opõe a essa modalidade de julgamento, não é possível que o julgamento ele corra na forma da sessão virtual, né? O que fica um pouco, eu acho que na prática, eu não sei como isso vai funcionar, como é que é na prática, o que seria fundamentado, o que é uma justificativa fundamentada para justamente tirar o processo da sessão virtual, né? Como eu falei, no TJPE não precisa ser fundamentada, basta a parte se manifestar de que não quer que o seu processo seja julgado daquela forma. Já no STJ, tem que ser de forma fundamentada. E aí você pode falar um pouco, Ive, a respeito de como é que isso funciona no STF, como é que é a sua experiência com relação a essa necessidade de fundamentação ou não, e como é que os tribunais têm se manifestado, né? Mas, assim, penso, respondendo a nossa pergunta, que se a parte se opõe, não é possível essa modalidade de julgamento. Dulce, eu concordo plenamente com você. Eu entendo que, se a parte manifestar a sua posição ao julgamento virtual, ele deve ser retirado deste tipo de modalidade de julgamento. No entanto, isso não acontece no STF.
Como você falou do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, também isso ocorre, eu acredito, pelo menos na minha experiência prática, na maioria dos tribunais ordinários, todos os com os quais eu tive contato, pelo menos. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, é exatamente assim, a mera oposição ao julgamento virtual retira o processo dessa modalidade de julgamento, ele vai ter um julgamento por videoconferência ou presencial, a depender de como estejam as nossas condições sanitárias, né? Mas no STF, esse julgamento virtual, inclusive por ser possível para todas as classes processuais, ele abrange, inclusive, as classes processuais em que é cabível a sustentação oral. E isso é muito claro, já era claro na Resolução 642 de 2019 e é muito, infelizmente, também clara na Resolução 669 de 2020, no sentido de que o pedido, por exemplo, de realização de sustentação oral não é motivo suficiente para a retirada do processo da pauta virtual. Também se fala em pedido fundamentado, mas o deferimento é a critério do relator. Então, assim, as resoluções do STF usam um termo muito vago e indevidamente discricionário, porque a critério do relator não estabelece qual critério seria esse, ou seja, as garantias do jurisdicionado e de seus procuradores estariam sujeitas a critério do relator, critério esse que não se sabe qual é. Então, assim, o que acontece no STF, e a minha experiência prática é todos os pedidos que eu fiz de retirada de processos, enfim, de recursos da pauta virtual, muito embora fundamentados, foram todos indeferidos. No STJ, todos os pedidos, até pela exigência regimental que você mencionou, todos os pedidos que eu já fiz no STJ foram deferidos. A gente nunca teve um pedido de retirada de pauta virtual, de embargo de declaração, que tivesse sido indeferido. No STF, infelizmente, a minha experiência é justamente o contrário. Por que eu acho que a mera manifestação de qualquer das partes deveria tirar o processo da modalidade virtual de julgamento? No artigo dos que eu escrevi com o Júlio Rossi sobre esse tema, a gente parte de uma premissa que é a premissa que, inclusive, vai orientar o entendimento que eu vou expor para vocês nessa questão e nas seguintes. O julgamento presencial, ele traz consigo inúmeras garantias para o jurisdicionado e para o procurador do jurisdicionado. Então, exercício de sustentação oral, oportunidade de fazer esclarecimento de fato, o direito de ouvir os debates entre os magistrados que estão julgando aquele caso, enfim. E a oportunidade de você ter uma influência, de exercer o contraditório material de forma imediata. Eu vejo aí, enfim, de forma muito rápida, essas garantias no julgamento presencial. Então, qual é a premissa da qual eu parto? O julgamento virtual deveria garantir todas as garantias, ou seja, as garantias deveriam ser asseguradas no julgamento virtual, sob pena, no meu entender, de nulidade por cerceamento de defesa, por vício no exercício da ampla defesa. Então, e aí a gente vai ter oportunidade ainda nas próximas questões de debater um pouco mais isso, alguma dessas garantias for mitigada pelo julgamento virtual, a parte pode ter o direito de concordar ou não com isso. De repente, é um julgamento de embargo de declaração que, muito embora, enfim, a questão já tenha sido muito debatida, são embargos de declaração para pré-questionar para um recurso, isso falando de tribunais ordinários, ou até se eu fiz embargos de declaração para pré-questionar matéria constitucional para o STF. Então, assim, não é aquele julgamento que tem alguma função, assim, algum vício ultra grosseiro que precisa realmente de um esclarecimento de questão de fato. Se é uma questão de direito, na verdade, que precisa ser debatida ali, enfim, a parte pode concordar por N motivos. Porque, enfim, interpôs o recurso e se arrependeu e sabe que vai perder, mas agora não quer desistir, N motivos. Ela pode aceitar
ter uma redução das garantias, porque o julgamento virtual não contempla todas as garantias que são previstas no julgamento presencial, pelo menos não com imediatidade, que é o que acontece no julgamento presencial. Então, ela pode abrir mão disso e aceitar o julgamento virtual. Se ela não aceita, se ela não quer abrir mão dessas garantias, entendo eu que ela pode se opor e a mera oposição dela seria o suficiente para que o tribunal deslocasse o julgamento para a modalidade presencial e ela tivesse em seu favor todas as garantias que o julgamento presencial lhe oferece. Então, muito embora no STF esse direito não seja garantido ao jurisdicionado, entendo eu que andou mal o STF nesse particular, porque deveria, sim, permitir ao jurisdicionado que a sua simples oposição fosse suficiente para garantir àquele jurisdicionado que ele tem todas as garantias, enfim, processualmente aí conferidas na modalidade presencial, ou seja, ele tem o direito de não querer abrir mão dessas garantias e não querer o julgamento do seu caso na modalidade virtual. Perfeito, Ive, perfeito as suas considerações. Eu gosto muito, Ive, de conversar com você. Na verdade, eu me sinto entre dois mundos, sabe? Porque eu adoro, e aí eu até falo aqui, eu sempre digo que eu aprendo muito com você. A gente aprende muito nesse programa, porque a gente estuda realmente, né? E, de repente, a gente pode errar, mas a gente procura sempre, até porque não tem certo nem errado, né? As pessoas têm opiniões, então, assim, eu me sinto entre dois mundos. Então, de repente, trabalhando na justiça, eu compreendo as suas ponderações e também compreendo as ponderações de quem trabalha no serviço público. Então, assim, de fato, realmente seria inviável todos os julgamentos eles serem de forma presencial ou até mesmo por videoconferência. Eu me lembro, Iri, quando eu fiz meu trabalho com pesquisa empírica, eu fui assistir quase todos os julgamentos que aplicavam a técnica 942. E realmente não é fácil, você vê que aquela coisa se estende muito. Então, assim, a sociedade também, eu acho que o jurisdicionado ele quer que se decida o caso dele, né? Ele quer uma decisão. Então, eu entendo que algumas garantias realmente elas terminam sendo sacrificadas, né? E eu acho, voltando um pouco à nossa questão, que realmente, se a parte se opõe, não poderia seguir nesse julgamento da sessão virtual, mas é preciso também que o advogado, também a advogada, que perceba essa ponderação de interesses que tem para que a gente consiga achar uma solução que dê um equilíbrio, né? Que nem tanto, então, assim, eu acho que, por mais que a gente queira defender esse julgamento aqui, essa sessão virtual, e aí, voltando um pouco para o que você falou dos tribunais superiores, eu acho que quanto mais a gente conseguir conciliar e garantir uma defesa e garantir, a gente vai levar quase muitos julgamentos à sessão virtual, mas se a parte se opõe, eu acho que é importante observar isso para evitar, né, um choque de valores. Mas é isso aí que eu queria falar, e vamos lá para a nossa terceira questão, né? E aí você quer perguntar, a terceira questão da gente, que você pode começar a responder, a gente ultrapassou essa questão da oposição, e aí a gente está no julgamento virtual, da sessão virtual. Você acha que esses julgamentos virtuais eles são secretos? O que é que você acha? Eu acredito sim que os julgamentos virtuais eles têm um quê de julgamento secreto, porque como que acontece, né? Como que o julgamento virtual ele se desenrola? Existe uma publicação de inclusão de um recurso, enfim, ou de uma ação originária, por exemplo, como pode acontecer no STF. Na pauta virtual, existe o prazo de oposição para esse julgamento virtual, enfim, e aí não decidido, como acontece, infelizmente, algumas vezes, ou rejeitado este pedido, se inicia a sessão virtual. A sessão virtual, ela normalmente dura uma semana. Esse é o prazo, inclusive, do STJ e esse é o prazo do STF. Então, no decorrer daquela semana, os ministros, eles votam. No final deste prazo, é possível ter o conhecimento da súmula do julgamento e depois o acórdão é publicado. O STF, e aí eu deixaria até para você, Dulce, os esclarecimentos sobre o STJ. No STF, isso aconteceu desde o início dos julgamentos virtuais, exceto também o plenário. Preciso fazer essa ressalva, porque no plenário virtual é possível
acompanhar como cada ministro vota sobre a repercussão geral de uma determinada questão constitucional. Então, quando, enfim, qualquer interessado tem acesso ao plenário virtual, tem a indicação da matéria que está sendo votada e um placarzinho, como cada ministro vota, se sim ou não, pelo menos, não há acesso aos votos, mas sim ou não, pelo menos no início, assim, nos primeiros anos, sim ou não sobre a repercussão geral. Nos outros recursos, quando eram julgados agravos internos e embargos de declaração, não havia essa possibilidade de acompanhar como cada magistrado votava no caso. Então, só ao final da sessão, digo eu aqui, Dulce, com Inês morta, que o jurisdicionado tomava conhecimento do resultado do julgamento e as razões do voto ou dos votos só eram conhecidas com a publicação do acordo. O STF, neste particular, andou bem, porque com a edição da resolução 675, depois de ter estendido aí o julgamento virtual para todas as classes processuais, essa resolução 675 de 2020, ele mudou um pouco a dinâmica do seu ambiente virtual. Então, o que acontece atualmente? É possível ao jurisdicionado ter acesso a como cada magistrado se manifesta no decorrer desses 7 dias. Então, um exemplo, eu lembro que eu tive embargos de declaração de um julgamento bem relevante lá do escritório, na primeira sessão que acontecia sobre essa modalidade. Isso abril, se eu não me engano, final de abril, alguma coisa assim, do ano passado. Então, como que aconteceu? A gente acessava pelo processo a sessão virtual, via que o voto do relator ficava disponível logo no primeiro dia. Então, o relator, desse meu caso, era o ministro Fux, ele já deixou o voto dele disponível, no sentido de como ele julgava os nossos embargos de declaração. E durante os 7 dias, inclusive um outro ministro, o ministro Marco Aurélio, no decorrer desses 7 dias, também apresentou um voto, divergindo parcialmente do ministro Fux. E a gente, inclusive, teve a oportunidade de fazer, por petição, e a gente não vai falar sobre isso, esclarecimentos de fato ao voto do relator. Então, assim, entendo eu que, neste particular, o STF deu um passo à frente dos outros tribunais, porque a gente pode até dizer que outras garantias estão mitigadas, mas, assim, esse julgamento já não é mais secreto, porque eu tenho acesso às razões do voto do relator no momento que começa a sessão virtual. Então, assim, isso me remete ao que acontece numa sessão presencial. Quando nós vamos, enfim, ou por videoconferência, acessamos um plenário, enfim, para poder ouvir o julgamento de um caso, de um recurso, de uma ação ordinária, enfim, o jurisdicionado tem acesso de forma imediata às razões do voto do relator e as discussões que acontecem entre os magistrados. Então, agora no STF, assim, discussões, a gente não vai existir, né, nesse ambiente, o que já acho um decréscimo aí de garantias, porque permite tem um menor nível de interação, mas eu consegui ver perfeitamente, conhecer as razões do voto do relator, conhecer as razões do voto que divergiu em parte do voto do relator, tudo isso dentro do período da sessão virtual. Então, assim, acho que nesse particular o STF saiu na frente. Entendo que é um exemplo a ser seguido pelos demais tribunais, porque a experiência dos demais tribunais, sim, são experiências de julgamentos secretos, porque o jurisdicionado só toma conhecimento quando acaba. E aí, Inês já é morta, como eu disse há minutos atrás.
Entendo perfeitamente você. Veja bem, falando um pouco, para responder essa questão, no STJ, né, pelo artigo 184D, o regimento interno do STJ, de fato, não há essa possibilidade, né? O relator, ele insere o voto dele ali, tem o prazo de 5 dias para a oposição, e o julgamento também acontece durante esses 7 dias, né? Então, o voto, a consulta do voto relator será aos outros ministros. Então, não há essa possibilidade, como você falou aí, que acontece no STF. Assim, como você queira chamar, e se o julgamento é secreto, eu entendo que realmente o julgamento acontece num ambiente eletrônico e não é possível a participação dos advogados nesse momento, né? Tem até um artigo muito bom do desembargador Fábio Eugênio, que é lá do TJPE, plenário virtual garante os princípios da ampla defesa da publicidade, é um desembargador super, assim, super bem conceituado, estudioso, então, assim, ele tem esse artigo que eu concordo, inclusive, passa um pouco por isso, e ele fala essa questão de se o julgamento virtual seria secreto. Bem, Ivo, eu acho, como eu falei aqui, ele acontece no ambiente eletrônico, eu não vejo, é secreto porque não é ambiente eletrônico, e eu acho que as partes, elas poderão se insurgir a posteriori, no momento posterior, elas poderão se insurgir, porque também, sabe, Iri, os julgamentos precisam fluir, eles precisam andar. Então, eu acho que há um momento para a parte se insurgir. É como eu estou te falando, nesse assunto que a gente está debatendo aqui, há sempre um conflito de uma ponderação de valores. Então, se os processos ficarem sendo parados o tempo todo, o julgamento, por conta de uma observação da parte, então, às vezes, a gente não consegue fluir. Isso é nossa realidade também. Então, assim, respondendo a nossa pergunta, se você entende que ele é secreto, eu entendo que ele é em ambiente eletrônico e que não há participação da parte nesse momento e que não tem nenhum problema disso, na minha ótica, porque a parte poderá se insurgir posteriormente. É isso aí que eu acho, assim, dessa nossa questão. Mas respeito suas observações sempre. Você é uma advogada, tem que defender mesmo sempre. Estava demorando, né, Dulce, para a gente começar a A gente discordar. A gente foi indo bem, até metade do vídeo, todo mundo concordando, mas agora acho que a gente chegou num ponto aí que não vamos conseguir consenso. Eu entendo. Então, assim, eu acho que realmente, até querendo brigar mais um pouco com você, digamos assim, eu realmente eu acho que é preciso deixar o processo ser julgado, entendeu? Então, se ficar com muitas intervenções também, a gente também não consegue, né? Então, enfim, essa é a minha opinião. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Mas eu acho só um ponto, assim, e eu acho relevante destacar, como eu até falei anteriormente, e eu acho que isso pode ser conjugado com o argumento que você ressaltou. Eu entendo que, de fato, eu vislumbro uma diminuição das garantias do jurisdicionado nessa hipótese, porque vislumbro o secreto, acho que perde o time de que se seja feita aí algum esclarecimento ou, enfim, alguma intervenção de uma questão que pode ser relevante. Acho até que no julgamento dos tribunais ordinários seria imprescindível, porque a gente precisa preparar a base fática do acórdão para o acesso aos tribunais superiores. Talvez Nos mais, tribunais superiores, a gente está até discutindo, pelo menos nos recursos excepcionais, ou até em embargos de divergência, enfim, são questões mais voltadas ao direito, mas, de todo modo, o direito só vai ser bem julgado se o fato estiver esclarecido. Então, assim, eu vislumbro, sim, uma perda de qualidade, aí, uma restrição de garantia, mas eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente falou na questão anterior. Se fosse a retirada do processo virtual fosse automática, dependesse tão somente da manifestação da parte, da oposição da parte, eu acho que a não oposição da parte implicaria um aceite tácito nessa diminuição de garantias. Então, assim, ok, a parte consentiu com a possibilidade desse julgamento secreto. Eu acho que o ponto importante aqui, principalmente no caso do STF, é que a simples manifestação da parte ela não é suficiente e muitas vezes a manifestação fundamentada também não é suficiente. É complicado, aí nas mãos do relator e a critérios que nós desconhecemos, porque isso não fica claro nas resoluções nem no regimento.
Então, assim, a parte mostrar que ela não quer perder a garantia e ela ter uma garantia suprimida, nesse caso, o julgamento secreto não é um defeito, um vício do STF, mas, como a gente vai falar na próxima questão, existem outros vícios, sim. Mas eu acho que o ponto principal que eu queria destacar da sua observação é que eu tenderia a concordar com você se a gente fizesse uma conjugação com o ponto que a gente falou na questão anterior, ou seja, se a simples manifestação da parte fosse suficiente para tirar o processo do ambiente virtual, eu acho que tudo bem termos um julgamento secreto, como acontece no STJ, porque a parte teria concordado, tacitamente, teve o seu período aí, o seu prazo para se insurgir, não se insurgiu. Eu acho que o não problema pode é tirar tudo, né, Ivi? O que não pode é tirar tudo, tirar a possibilidade de oposição, fazer, então, assim, tem que fazer uma... Dulce, eu acho que se a parte quiser pedir para tirar, porque o julgamento virtual não é igual ao presencial, ela tem o direito garantido. Assim, eu acho que deveria ter um aceite da parte para que se formalizasse, né, se transcorresse essa modalidade de julgamento. Eu entendo o seu ponto com relação à celeridade, a necessidade de que os recursos sejam julgados, né, de que a pauta flua, né, que a coisa escoe. Mas eu sempre gosto de ressaltar a preocupação com o caso do jurisdicionado, né, que assim, é importante a pauta fluir, mas é importante que isso não aconteça em prejuízo do jurisdicionado, porque senão a gente acaba pensando mais no prestador de serviço do que no beneficiário do serviço. Eu entendo. Quando eu falei dessa questão de tirar tudo, até esclarecendo aqui, na verdade, o que é, como você falou, você fez um link com a nossa questão anterior. O que não pode é negligenciar na oposição e ainda fazer esse julgamento que você chama de secreto, que eu chamo de ambiente eletrônico. Então, assim, tipo, você não pode impossibilitar a oposição e também impossibilitar a participação nesse julgamento secreto, digamos assim. Então, você não pode tirar tudo nesse sentido, né, de tirar garantias ali e aqui também. Então, assim, acho que a gente tem que tentar conciliar isso aí. Mas é muito bom esse debate que a gente vai, né, fomentando a discussão. E a nossa última questão, Ive, do programa de hoje, que é interessante também isso, é que como a gente tem, quando não há, se o envio de uma sustentação oral, né, ou de uma petição com esclarecimento, se ela supre a efetiva participação do advogado, né? Quando ele pede para o processo sair de pauta, e aí ele não sai, ele é julgado realmente nesse ambiente virtual, né, eletrônico, nesse julgamento secreto, se o envio de uma sustentação oral, uma petição, se isso supre. A questão é essa, eu queria saber a sua opinião também, eu posso dar a minha, você pode começar falando, então, Ive, que a gente troca. O que você acha disso? Perfeito, Dulce. Como eu já tinha esclarecido, no STF, como qualquer classe processual possível, né, de ser julgada pela modalidade virtual, essas resoluções, a 669 e a 675, ambas de 2020, elas tentaram criar, no meu entender, paliativos, para que não ficasse tão evidente a restrição de algumas garantias. Então, o que essas resoluções elas prevêem? Como os feitos sujeitos à realização de sustentação oral podem ser julgados na modalidade virtual, o STF permite, faculta aos procuradores das partes enviarem sustentações orais por vídeo para que os ministros assistam a sustentação oral no decorrer do período aí da sessão virtual. Nos casos que não comportam sustentação oral, ficou também facultada a possibilidade de peticionamento pela parte com esclarecimentos de fato. Então, assim, existe aí um ambiente próprio no sítio eletrônico do STF para que sejam enviadas as sustentações orais, nos casos que ela é possível, que ela é permitida, e envio
de petição com esclarecimentos de fato. Assim, na teoria, Dulce, eu acho essa iniciativa muito boa. Na teoria, sim, ela poderia mitigar essas restrições de garantias que eu venho comentando durante a nossa aula. No entanto, eu acho que faltou aí uma conclusão para essa iniciativa, porque não há nenhum tipo de confirmação do jurisdicionado e do seu procurador de que essas iniciativas foram, de fato, ouvidas e lidas pelos magistrados que vão julgar aquele processo. Então, assim, porque, e mais uma vez, sempre fazendo comparativo entre a sessão presencial e a sessão virtual, já que eu parti dessa premissa, para a gente concluir se há ou não restrição de garantias. Então, assim, na sessão presencial, a sustentação oral, ela é feita de frente aos magistrados. Então, assim, tudo bem, não vamos mentir, que já vimos, infelizmente, na nossa vida profissional, um magistrado que pega um celular, que olha, enfim, mas, no entanto, ele não fica surdo. Então, assim, ele vai ouvir a sustentação, mesmo prestando muita atenção ou não. Então, assim, não tem como se questionar se aquele magistrado ouviu ou não o que o advogado estava falando. No envio do vídeo com a sustentação oral, eu acho que faltou aí um mecanismo eletrônico de confirmação da oitiva deste vídeo, de que esse vídeo foi assistido. Então, assim, a parte pode muito bem ter gravado sua sustentação e, enfim, algum dos membros do colegiado não ter assistido a sustentação. Então, aí a gente já tem uma defasagem. A mesma coisa com a petição de esclarecimento de fato. A parte envia essa petição, ela não será, não necessariamente sem prejuízo dela ser protocolada nos autos, mas ela é enviada por uma página específica, ou seja, para que aquele esclarecimento vá, ainda que não registrado nos autos, mas que ele chegue aos magistrados. Tem um link específico para o envio desses esclarecimentos de fato. Mas o jurisdicionado não tem o feedback, porque quando é necessário para um procurador fazer um esclarecimento de fato numa sessão, ele pede a palavra ao presidente da sessão, que lhe autoriza, e ele fala. Então, assim, o procurador tem a certeza de que naquele momento ele está sendo ouvido. E essa petição, com quanto seja uma iniciativa muito boa, você não tem o desfecho, ou seja, o procurador da parte, o próprio jurisdicionado, não terão a certeza de que as suas iniciativas, de fato, atingiram os magistrados. Então, assim, como não existe essa confirmação, eu vejo que são boas nas ideias, na intenção, mas que na prática podem não atingir os mesmos objetivos do que poderia ocorrer numa sessão presencial. Por isso, entendo que não são meios 100% eficientes. Daí porque entendo que sim, apesar de todas essas iniciativas, a sessão virtual no STF representa, sim, uma diminuição das garantias do jurisdicionado. O que você acha, Dulce? Perfeito, Ivy. Eu compreendo você. Eu acho que, de fato, nessa modalidade de julgamento que a gente está tratando aqui, que é da sessão virtual, né, de fato, há algum prejuízo e há ganho também. Então, a gente tem um prejuízo, com certeza, da participação e tem ganho por outro lado. Essa sua preocupação com relação ao recebimento, eu acho que talvez seja possível fazer isso e que o jurisdicionado tem uma garantia de que, de fato, o magistrado recebeu aquela petição, recebeu aquele áudio, né? A garantia de que ele leu, você nunca vai ter realmente, se ele leu. Mas o mínimo que você pode ter, que eu não sei se é isso que você está falando, é que não tem nenhum recebimento, um recibo de recebimento. Seria isso? Porque a leitura realmente... Na verdade, seria a garantia de acesso mesmo, Dulce. Por exemplo, e aí partindo para um exemplo que não tem nada a ver com o ambiente de sessões. Vários sites, por exemplo, que você entra, que você precisa contratar serviços pela internet.
Vários sites têm a opção de você concordar com termos de uso daquele serviço. Alguns deles, você só pode clicar no aceito depois que você rola a barra de leitura daqueles termos. Então, assim, eu entendo que deveria se investir em tecnologia a favor do jurisdicionado nesse sentido, ou seja, você precisaria que se transcorresse toda aquela bolinha vermelha do vídeo e aí você teria um checkzinho, entendeu? Porque aquilo ali poderia passar despercebido também. Você prepara um material, você prepara um vídeo e você não tem nenhuma garantia de que viu. Então, eu acho que isso é possível, né? Evoluir nisso aí para que a gente dê o máximo de garantia. Se a gente vai tirar por um lado, a gente tem que dar por outro. Então, eu acho que seria possível, sim, ter essa mínima garantia, né? Óbvio que se você não tem como saber a atenção do magistrado naquele momento da leitura, mas o mínimo que você vai ficar sabendo é que aquilo ali não passou despercebido, né? E assim, eu penso, Dulce, que principalmente quando a gente trata de STF, a gente tem ações aí de um nível de importância e que uma tendência à criação, à construção de pautas de conduta muito forte. Então, assim, você retirar a possibilidade daquele momento de contato, ou seja, já não existirá aquele momento em que os magistrados estarão juntos discutindo um assunto à luz do que foi falado pelos procuradores das partes. E aí me refiro até a julgamento de mérito, por exemplo, de ações constitucionais, que comporta, desde, enfim, há muitos anos, a participação de amicus curiae. Então, assim, imagina que todas essas sustentações elas vão ser enviadas, enfim, por um arquivo, por uma mídia eletrônica, e a gente não tem a certeza de que todas essas mídias foram escutadas, de que todos aqueles relevantes argumentos constantes das sustentações orais de todos os envolvidos foram, de fato, levados a efeito quando da discussão e do julgamento do caso, entende? Perfeito. Então, assim, isso me preocupa muito, e por isso que eu acho que, muito embora todas essas iniciativas sejam muito boas em tese, continuamos sem poder dizer, sem poder afirmar que o julgamento virtual no STF é plenamente equiparável a um julgamento presencial. Perfeito, de fato. Eu compreendo você, Índia. Eu acho que interessante, é muito boa, eu acho, essa visão, porque eu acho que isso é o mínimo, eu concordo com você, isso é o mínimo que deveria ter, um recibo ou uma garantia de que o advogado consiga saber que aquele vídeo foi assistido, né? Ou que aquele documento foi analisado, foi recebido. Então, eu acho que isso seria uma forma boa de conciliar um pouco isso aí. De fato, a sustentação oral não é igual a uma sustentação oral, mas é uma outra forma que pode ser muito efetiva também, pode ser muito boa, pela minha experiência, por exemplo, analisando processos, muitas vezes um memorial, ou pode ser até melhor do que uma sustentação oral pelo momento, né? Mas é isso, Ive, que eu acho. Eu tenho mais uma questão para a gente conversar, mas, assim, é um problema que, inclusive, já foi resolvido pelo STF. Eu queria saber de você como que a questão está no STJ, que era a questão da existência de votos presumidos no ambiente virtual. Como que isso funcionou no STF até meados do ano passado. Quando um determinado recurso, uma ação originária, enfim, era julgado neste ambiente virtual, o ministro que não se manifestasse, presumia-se que o voto dele acompanhava o relator. Só fazendo um parêntese sobre esse funcionamento desse voto presumido, eu acho que, inclusive, essa era uma das maiores inconstitucionalidades que existia no julgamento virtual no STF. Isso preocupou muito a classe dos advogados, na época que essas resoluções, no ano passado, ampliaram aí o espectro do julgamento virtual. Isso foi motivo de manifestação da OAB,
porque como encarar um voto presumido no julgamento de um ADIM, como lidar com o voto presumido no julgamento de um RE com repercussão geral reconhecida, e aí o STF, por meio da resolução 690 de 2020, retirou do seu regimento essa questão do voto presumido. Então, assim, se o ministro ele não se manifestar no prazo da sessão, o voto dele não é computado. Então, assim, eu acho que isso foi uma alteração muito positiva, porque, assim, voto presumido, assim, eu imagino como uma coisa impensável. E, assim, quando a gente faz, principalmente a comparação com uma sessão presencial, partindo daquela premissa na qual eu me apoiei aí durante toda a nossa aula. Não existe voto presumido num julgamento presencial. Não existe voto presumido em qualquer espécie de julgamento. Você só pode fazer a contagem de votos que foram efetivamente proferidos. Então, assim, o voto presumido que existiu durante anos no julgamento virtual do STF, ainda bem que não existe mais, desde meados do ano passado, por meio de alteração promovida pela Resolução 690 de 2020. Eu queria saber se essa anomalia existe no STJ. E para a gente poder fechar concordando, né? Eu super concordo com você, realmente seria um absurdo, né, esse voto presumido, esse voto tácito. No STJ, hoje até eu dei uma olhada na jurisprudência do STJ a respeito disso aí, eu vi que no regimento interno deles, no artigo 184F, há essa possibilidade dessa adesão, né, de você considerar o voto presumido, mas assim, eu não encontrei, Ives, julgados tratando exatamente dessa resolução, concordo com essa resolução. Falar um pouco aqui do TJPE também tem essa previsão desse voto presumido. Eu sei que no TJPE teve uma repercussão muito grande essa decisão do STF, então eu acredito que lá não se tem aplicado nem essa norma regimental. Mas no STJ tem também previsão regimental para esse voto presumido, mas assim, na prática, nas decisões que eu olhei, eu não encontrei qual é a posição atual deles. Eu vejo... Conseguir a resolução do STF, né? Exatamente, eu acho que aqui também o STF deu um grande exemplo, aí saiu na frente, porque voto presumido é um não voto, né? Assim, não existe, ou o voto é dado, ou ele não é dado, porque se presume que o magistrado votou num determinado sentido, automaticamente se está ajudando a parte que foi favorecida pelo voto do relator. Então, assim, é um desequilíbrio na isonomia entre as partes sem tamanho. Sem tamanho. Flagrantemente inconstitucional se presumir que um magistrado que não votou, ele está acompanhando o relator. Então, assim, acho que... e, assim, gostaria de reiterar, né, que, na verdade, essa alteração surgiu muito fruto do alvoroço doutrinário e da classe dos advogados, quando se aumentou o espectro aí de classes processuais passíveis de julgamento virtual no STF. Então, essa questão veio à tona, não foi uma coisa que foi introduzida por essas resoluções. Esse voto presumido já existia desde a resolução 642 de 2019. Então, assim, acho que até uma manifestação tardia, porém antes tarde do que nunca, e trouxe essa significativa alteração feita pelo STF por meio da resolução 690. Eu acho que deveria ser seguida pelos demais tribunais. Total, né? Realmente deve ser seguida, e concordo com você. Isso era um absurdo, era uma das questões que eu super não compreendia como é que poderia ser esse voto presumido. Mas é isso, e foi muito bom conversar aqui, a gente aprende sempre, né? Eu espero que todos estejam gostando também desse quadro excepcionais, né? Nós estamos sempre às ordens, quem quiser mandar alguma sugestão de tema, né, Ive, desde que seja relacionado aos tribunais superiores. A gente não tem, né, Ive ainda não está com o Instagram, a gente até está pensando em criar um Instagram do Quartos Excepcionais, né, Ive, mas nós não temos ainda.
Então, quem quiser mandar alguma sugestão de tema, alguma observação, tem o nosso canal aqui do YouTube, ou pode ser lá no Pelo Meu Direito com Dulce Pontes, né, Ive? Ou até mesmo no Elas do Processo, que é a nossa parceira, né, Ive, também. Mas, Exatamente. obrigada aí para vocês todos. Queria deixar nossos agradecimentos, Dulce, ao Elas pela parceria com o nosso projeto. Dizer que eu concordo quando você fala que a gente sempre aprende. Eu acho que essas nossas discussões são extremamente ricas e válidas. Apesar da gente não concordar em várias coisas, eu acho muito proveitoso ouvir o seu lado da história, o seu lado da moeda. Seu. Acho que para quem assiste, o debate fica mais dialético também. Reitero aqui o que a Dulce acabou de dizer, no sentido de que estamos à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, para receber as sugestões de tema, e agradeço mais uma vez a audiência de vocês, e peço também que quem tiver interesse na matéria de recursos aos tribunais superiores se inscreva no nosso canal e continue acompanhando as nossas discussões. É isso aí, Ive. Se inscreva no canal, esteja sempre acompanhando. Ive, acontece muitas vezes de eu estudar pelos nossos programas. Eu acho isso muito legal, né? Eu digo, eu estou querendo me lembrar os pontos, eu vou assistir o nosso programa. Isso é muito interessante. Eu espero que todos gostem também, que a gente consiga sempre colaborar de alguma forma, né, Ive? Exatamente. Pessoal, até o Muito próximo obrigada. quarto. Até o próximo.